em seu depoimento. Entende a gravidade, Gil? Quem será essa pessoa? Quem será, Gil? Quem será? Quem será que pegou tudo? Então, muito bem. Vou trazer a partir de agora Dale. o depoimento com exclusividade do ex-secretário de Saúde, Guiarone Garibaldi. O ex-secretário Guiarone, ele foi secretário da pasta da saúde de 2019 até 2020. De setembro de 2019 até julho de 2020. Quase um ano. Quase um ano. E foi bem como eu posso dizer? No início da pandemia. Bem no auge da pandemia. Certo. Eu vou narrar a partir de agora e aí eu peço o seu like. Tem que ter seu like aí agora, né, meu amigo? O seu like e o seu compartilhamento. Você vai pegar esse link aí e você vai compartilhar no seu grupo de família, no seu grupo do trabalho, até aí no grupo da prefeitura. As pessoas precisam saber. Tudo bem. Quando eu passei a ler o depoimento de Guiarone, isso aqui é só o começo, viu? Vixe. Eu tive acesso a outros depoimentos. E o que eu consegui identificar é o seguinte: cada um por si, Deus por todos. Isso. Ninguém quer segurar a bronca. Oi. Ninguém quer ser responsabilizado por nada. E aí ele passa a citar nomes. Vamos lá. Preste atenção. O depoimento de Guiarone foi no dia 27 desse mês que passou agora. Julho. Semana passada. Deixa eu ver aqui, na sexta-feira. Na quinta, perdão. O depoimento de Guiarone foi na quinta-feira essa que passou agora. No aniversário da cidade. Enquanto o povo estava comemorando, o Guiarone estava depondo a Polícia Federal. E eu vou ler agora, vou trazer agora com exclusividade. Tá ouvindo, Gil? Lá. Tá ouvindo, Rômulo? Dale. O depoimento de Guiarone. O que é que Guiarone disse? Certo? Porque a Câmara de Vereadores tentou por várias vezes não ouvir Guiarone. Agora tá vindo à tona pela imprensa. A imprensa agora vai ter que repercutir isso aqui. Ou repercute isso aqui, né? Aí, ó. Olha que brasão bonito. Eita. Eita, brasão bonito! Levante. Eita, brasão bonito, Gil. Levante mais. Oh, ai. Agora. Polícia Olha. Federal de Juazeiro. Que brasão bonito, né, Gil? É lindo. Eita! E aí a grande pergunta que a gente faz é o seguinte: por que houve uma articulação tão grande para não sair a CPI? Ixi, agora eu quero saber. Por que o presidente da Câmara, o senhor Zé de Abel, articulou tanto para não sair a CPI? Será que agora, depois desse depoimento aqui, ó, que eu marquei aqui os pontos principais, será que depois desse depoimento, dessa apuração minha aqui, será que eles finalmente vão instaurar a CPI? Oh, meu Deus. Hein, Rômulo? Será? Sei não. Será aqui na Bahia mesmo, né, Gil? Sei não. Será que eles vão continuar tentando esconder isso do povo? Hein? Vão tentar continuar tentando a esconder isso do povo? Abre aspas. E aí eu começo agora. Aí, vá. Quem dever que pague e pedra sobre pedras não ficará. Já dizia Jesus. Isso. Quando Jesus entrou no templo e tava ali o povo vendendo, né, fazendo comércio da casa do Senhor. Isso. E aí ele quebrou tudo. E os discípulos disseram: que é isso, Jesus?
No português claro, né? Pra que essa brabeza toda? O senhor tá muito valente. Um templo tão bonito desse, aí Jesus disse, tá vendo esse templo bonito aí? Sim, não ficará pedra sobre pedra. Eita. Tá vendo aquela prefeitura bonita aí? Pelo que tá escrito nesse e nos outros que o P-Alerta vai trazer, eu acredito que não vai ficar pedra sobre pedra. Viu, Gil Leal? Muito bem. Joga. No dia 27/7/2023. Eita. Nesta DPF, ou seja, Delegacia de Polícia Federal de Juazeiro, Bahia, na presença de Amaro José de Barros Guimarães, delegado de Polícia Federal, que determinou a qualificação dos envolvidos neste ato. Declarante Guiarone Garibaldi Santiago de Melo, sexo masculino, nacionalidade brasileiro, casado, filho de fulano de tal e fulana de tal, nascido em 15/12/1960, natural de Paulo Afonso, e aqui ele fala o seu documento pessoal que eu não vou colocar, o seu endereço também que eu não vou colocar, e aqui prossegue o depoimento. Presente o advogado Getúlio, né? E aí ele fala, dá alguns dados do delegado. E aí tem algumas partes aqui da justiça que concorda em receber a citação, tarará, tarará. E aí segure. Deixa eu olhar aqui se o pessoal tá curtindo, que tem que curtir, não é possível. Uma apuração dessa, né, Gil? Oh. Tem que curtir, né? Não, pelo amor de Deus. Vamos ver se o pessoal tá curtindo e tá compartilhando aí. Certificado que, caso tenha envolvimento com os fatos criminosos investigados, Eita! tem o direito de permanecer em silêncio, de não produzir provas contra si mesmo e de ser assistido por um advogado. Inquirido a respeito dos fatos investigados, respondeu que foi secretário de Saúde de Paulo Afonso de 6/9/2019 a 8/7/2020, durante a gestão do prefeito Luiz Barbosa de Deus, que Osinete era subsecretária municipal de saúde. Quem? Osinete era subsecretária de saúde. Cadê ela? Tá aí. Cadê a Osinete? Ela tá onde? Esconderam. Trabalhando na prefeitura. Colocaram E embaixo do é? tapete. Não. Ela ainda tá lá? Ah. Não acredito. O que é que tem? Era subsecretária municipal de saúde. Que Paulo Afonso tem uma situação atípica na saúde. Eita. E o hospital da cidade era gerido pela Chesf. No entanto, em face de determinação da Justiça Federal, o município deveria assumir o hospital. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não houve determinação judicial, não. Isso, bem Verdade. corrigido. Não houve... Deixa eu abrir um aspas Houve aqui. um acordo formulado em um processo ajuizado pelo Ministério Público Federal, em que o município de Paulo Afonso, por meio do ex-secretário, E o procurador? concordou em assumir a gestão do NAI. Que o Não houve decisão judicial, ou seja, o município de Paulo Afonso não foi obrigado a assumir a gestão do NAI. Houve um acordo e o município de Paulo Afonso, por meio do secretário, e sem o conhecimento material, real, do prefeito, Isso. escolheu, mesmo sabendo que não reunia condições para tanto, escolheu, repito, gerir o hospital Nair Alves de Souza. Verdade. Então, já tem uma mentira aí. Ninguém foi forçado, não. Guiarão já contou uma mentira aí. Já tem uma mentira muito clara. Porque o município não foi forçado, por meio de decisão judicial, receber o hospital. a assumir a gestão do hospital Nair Alves de Souza. O município escolheu formalizar um acordo nos autos do processo. Isso.
perante a Justiça Federal. É isso. Bem. Prossegue, Moisés. Que o povo tá doido. Então o pessoal tá aí sabendo. Gil, Porque o daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. O prefeito Luiz de Deus foi na Câmara E do disse que não Vereador. sabia. Não sei, nem quer. E ele não queria. Ô Moisés, E como é que fizeram isso sem o prefeito saber? a gente vai chegar lá, mas eu tô pesquisando aqui. O único sócio, já que se trata de uma microempresa, um microempreendedor, o Felipe Monteiro Peixoto. Felipe Monteiro Peixoto. Isso. Ele é o proprietário da empresa F. Monteiro Peixoto, Engenharia Eireli ME. Isso. Certo? Essa empresa é que está sob investigação. Exato. Os contratos que envolvem essa empresa é que são objeto dessa investigação. Certo? Eu fiz reportagem na porta dessa empresa. Isso. Lá na rua. Tinha o que lá, Gil? Hein? Tinha o que lá? Tinha uma casa só. Tinha empresa? Não vi empresa não. Eu tô verificando aqui as redes sociais Nem nada de rede de saúde não. e a empresa é de engenharia. É engenharia. E eu não vejo nada relacionado à engenharia ou a fornecimento Tem não. de materiais ligados à saúde, Tem não. à medicina, nas redes sociais dele. Então, Gil, a pergunta que eu faço. Na verdade, ele é empresário de outro ramo, pelo que eu vejo aqui. É empresário no ramo de... Construção. Não, É construção não? não vejo nada de construção. Nas redes sociais dele Tem nada, não também? não aparece nada disso. Então é uma empresa de nada. Ele informa aqui que é gestor de uma empresa que trabalha no ramo de emagrecimento. Oxente. Olha aí, Gil. Eita, rapaz. Então, como essa empresa surgiu? Seria essa empresa? Olha que eu estou colocando o verbo no futuro do pretérito. Repita. O verbo está no futuro do pretérito. Ou seja, não estou afirmando, estou indagando, questionando. Perguntando. Seria essa empresa uma empresa laranja? Oi. Será que tem um laranjal aí? Oi. Porque eu não vi nada relacionado a essa empresa em outros municípios. E aí, Prestação de serviço dos municípios. Prossiga. e aí ele continua dizendo, viu, Gil Leal, Ouvindo. que a Ozenile, perdão, eu disse Ozinete, não é isso? Foi, Ozani. Perdão, é Ozenile. É. Corrigindo, tá, gente? Ozenile era a subsecretária municipal de saúde. Que Paulo Afonso tem uma situação atípica na saúde, certo? No entanto, em face da determinação da Justiça Federal no município, que o município deveria assumir um hospital, e a subsecretária cuidaria da gestão financeira da Secretaria de Saúde. Aqui eu repito o que o Ghiaroni disse. Ele disse o seguinte, que após, certo, esse acordo que o município fez com a Justiça Federal, certo, que seria a subsecretária Ozenile, certo, que cuidaria da gestão financeira da Secretaria de Saúde, ok? Ok. E ele continua dizendo, especialmente em face do município ter que assumir o hospital com muitos problemas. Aí ele continua, Gil, que no final de 2019 surgiu um problema no aparelho de ultrassom do Hospital Naí Alves de Souza. E a empresa que seria contratada para a manutenção não conseguiria resolver. E em conversa com Luiz Humberto Farias, Olha ele. genro... Segura aí, Gil. Olha ele. Segura aí, pelo amor de Deus. Luiz Humberto Farias, genro do prefeito, secretário de administração do bairro BTN, relatando o problema do aparelho. E aí, segundo o Ghiaroni, o ex-secretário de administração do BTN, Luiz Humberto Farias, sugeriu procurar uma pessoa chamada Felipe. Olha,
Felipe. que é o investigado desse inquérito policial Ixi. na Delegacia de Polícia Federal, Juazeiro da Bahia. que ele fazia a manutenção de ultrassom da esposa de Luiz Humberto. E aí o Guiarone continua, que solicitou a Ozenilde que ligasse para Felipe para verificar se ele poderia resolver o problema da ultrassom do hospital. E aí o Guiarone finaliza dizendo que o problema do aparelho ele foi solucionado. E aí eu dou uma pausa aqui. Pare. Segundo o que Guiarone disse o seguinte, certo? Que o alvo dessa investigação aqui foi apresentado a ele. Por favor, se eu tiver errado, Rômulo, me corrija, viu? Que tem uma galerinha gravando a gente. Deixa gravar. Tá? Não, mas calma aí, calma aí. Não, eu sei, calma aí. Vamos fazer o negócio certinho. Não, Rômulo? Isso. Fazer o negócio certinho, negócio bem amarradinho. Isso. Bem amarradinho, aquele nó cego que não tem como desatar. Isso. Certo? Segundo o secretário Guiarone, ele disse o seguinte, que quem apresentou a ele, porque até então Quem? o Guiarone não conhecia esse empresário, Felipe. quem apresentou o Felipe, segundo aqui o depoimento de Guiarone, foi Quem? o ex-secretário do BTN, Luiz Humberto, que consequentemente é genro do prefeito, Conhecido por Luizinho. conhecido por E Luizinho. por nós é nominado de transprefeito. Calma, rapaz, pelo amor de Deus, devagar. É o trans. Negócio amarrado, É o negócio trans. amarradinho, O trans. certo? E aí, segundo o Guiarone, ele não conhecia esse Felipe. É. E que esse Felipe foi apresentado, por favor, se eu estiver errado, Rômulo, me corrija, pelo Luiz Humberto, e que a Ozenile tinha o contato de Felipe. Tô errado? Exatamente. Que foi ela Foi que... isso que ele declarou à Polícia Federal. Que foi ela Exatamente que ligou para Felipe, correto? Isso, exatamente. Resumindo, o segundo, informou Guiarone, a Polícia Federal, ele não conhecia esse empresário e ele foi encaminhado pelo ex-secretário do BTN, ex-secretário de Saúde, Luiz Humberto, conhecido por Luizinho, genro do prefeito, e por nós é denominado de transprefeito e de mestre dos magos do inferno, Gil. Foi ele. Hoje é quarta-feira. Tá cedo, né, Gil? Lá, continue. E aí a Ozenilde... Aqui tá Ozenilde. E lá em cima tá Ozenile. Eu acho que o Eu rapaz... acho que é o Zenilde. Eu acho que ele errou aqui Mas na... faltou o D, é o Zenilde mesmo. Eu acho que aqui a O nome escrivã... dela é Ozenilde. É isso mesmo, Exato. tá correto. Tá correto. Aqui porque tá Ozenile na frente e aqui, aqui embaixo tá Ozenile. Deve ter errado aqui. Chame. Certo? E aí, segundo o Guiarone, certo? O Luiz Humberto, certo? Que solicitou a Ozenilde que ligasse para Felipe para verificar se ele poderia resolver o problema da ultrassom no hospital. Isso. E aí, o Guiarone finaliza dizendo que o problema do aparelho foi solucionado, É. certo? Chame. E aí, Gil, ele continua dizendo que posteriormente, com a pandemia, no dia 16 de março de 2020, data do decreto municipal, e que o governo do estado da Bahia havia prometido disponibilizar os equipamentos para montar a UPA Covid, mas acabou, Gil Leal, não recebendo, ou seja, acabou por não recebendo os equipamentos que eles queriam, que o declarante, ou seja, o Guiarone, precisava saber quais equipamentos seriam necessários para montar a UTI na UPA. E aí entra ele de novo. E Felipe era proprietário da única empresa em Paulo Afonso que prestava serviços e orientações em engenharia clínica, instrumentalização, montagem de equipamentos médicos e etc. Que
a Lei 13.979/2020, que é do enfrentamento da Covid, permitia a Chiarone, ao declarante, ou seja, a Chiarone, requisitar os serviços da empresa de Felipe para prestar a consultoria que posteriormente, certo, a empresa de Felipe, a F. Monteiro Peixoto Engenharia NR ME, foi a contratada mediante dispensa de licitação para a manutenção dos filtros dos respiradores, compras de equipamento, montagem de equipamento, já que a F. Monteiro Peixoto Engenharia era a única empresa da cidade que poderia fazer isso, pois as empresas de Aracaju, como estavam em período de lockdown, não poderia vir para Paulo Afonso. E aqui eu abro mais um parênteses novamente. Não existe isso de empresa exclusiva de uma cidade, de um município. Quando a pandemia veio, certo? As empresas especializadas, elas tinham prioridade para solucionar o problema da Covid em outros municípios. Eu tô errado, Rômulo? Exatamente. Então, o lockdown, ele não impediria da prefeitura ou da secretaria contratar uma empresa de Salvador, contratar uma empresa de Aracaju, de maneira nenhuma, contratar uma empresa do Recife, São Paulo, contratar uma empresa de São Paulo. Se a empresa ela fosse registrada de forma correta, dando todos os seus documentos em dias, nada impediria. Não era obrigado a prefeitura ou a secretaria contratar com as empresas do município, ok? ok. Segundo o secretário Chiarone, a empresa de Felipe era a única que prestava esse serviço no município e que, por conta do lockdown, ele não poderia contratar com a de Aracaju, porque meio que ficaria impedido. Não existe nenhum impedimento legal que impeça a empresa. Existiu, Romulo, algum impedimento legal na época? Contratar uma empresa de outro De município? contratar uma empresa na época do lockdown? De maneira nenhuma. O lockdown, pelo que eu estou ciente da época, o lockdown foi para as pessoas civis. Ou seja, as empresas que prestavam um serviço, deixa eu ver aqui a palavra, essencial, ou seja, a área da saúde foi uma das áreas essenciais. Então, ou seja, ela tinha trânsito livre em pedágio, tinha trânsito livre em diversos estados, até mesmo por questão de impostos, por conta da pandemia, viu? Só esse parênteses aqui para poder explicar, certo, Romulo? Tô errado? Certíssimo, Moisés. E aí ele continua que essa empresa não poderia vir a Paulo Afonso, que em razão da rigidez do declarante, ou seja, do secretário e da subsecretária Osinete no tratado com a coisa pública, gerou em muitas oportunidades problemas de relacionamento pessoais com os servidores da Secretaria de Saúde, que deve ter motivado as declarações de servidores insatisfeitos em uma sindicância realizada pelo município, especialmente quando esses servidores apontaram que Felipe, como a pessoa que montava 3 cotações, e aqui eu dou uma pausa. Dale. Alguns servidores da prefeitura começaram a acusar esse empresário Felipe de ter montado 3 cotações com 3 preços diferentes, segundo o depoimento de Chiarone. Estou errado, Rômulo? Exatamente. Algumas pessoas acusaram o Felipe, esse empresário, de apresentar 3 cotações, ou seja, eram cotações fake. Isso, servidores. Servidores acusaram o ex-secretário Chiarone de ter ciência disso. Segundo os servidores, esse empresário apresentava essas cotações pessoalmente, ou seja, não se buscava cotações de empresas idôneas. Qualquer empresa, ele formulava essas cotações como queria, ou seja, eram fake, não tinha validade nenhuma.
e o secretário tinha pleno conhecimento disso, segundo as servidoras. E aqui eu volto. E que, segundo esses servidores, certo? O Felipe montava 3 cotações de preços e entregava à Secretaria de Saúde. No entanto, tal fato nunca foi de conhecimento do declarante, ou seja, nunca foi de conhecimento de Ghiaroni. Ou seja, esse Felipe, segundo a declaração de Ghiaroni, ele enviava para a secretaria 3 preços diferentes, ok? E que ele não tinha conhecimento desse fato. Que... Cadê, rapaz? Me perdi aqui. Que nunca levaram ao conhecimento do declarante ele. Ou seja, que nunca levaram ao conhecimento de Ghiaroni que Felipe providenciava as 3 cotações de preços para constar em processos de dispensa de licitação, que a própria lei de 2020 autorizava a realização de dispensa de licitação sem apresentação de 3 cotações de preços. Mais uma mentira, vamos lá, vamos desmentir isso aí. E aí a gente abre um parênteses para Romo explicar. Exatamente. A lei mencionada pelo ex-secretário Ghiaroni, que é a lei 13.979 de 2020, ela tornou a dispensa de licitação Só levanta o teu microfone um pouquinho, Romão. Passou a ser a regra durante o período da pandemia, por conta do estado de emergência em saúde pública, pelo qual passávamos. Mas a lei não previu essa possibilidade de essa dispensa de apresentação de cotações. Estou com a lei aberta aqui e não há. Eu não vou dizer que ele está mentindo, eu vou dizer que ele desconhece a lei. Que ele De outro fato, na outra circunstância, eu entendo que ele mentiu. Aqui eu entendo que ele desconhece a lei. Não, e o que ele leu, ele disse o seguinte, que não chegava a ele. Ele não tinha o conhecimento. Mas deveria ele sabia ter. disso aí que o cara fazia 3 cotações ele mesmo. Ghiaroni diz aí no depoimento que ele não sabia disso. Sim. E Ghiaroni também não conhecia esse Felipe. Exato. Quem conhecia esse Felipe, quem era? O Luizinho. Segundo a declaração de Ghiaroni. Que mandou a subsecretária ligar para ele e o cara veio e fez o que quis aí de valores. E Ghiaroni diz no depoimento daí que não sabia disso. Então o secretário não estava participando dessas coisas aí, era. E aí? Aqui eu vou no artigo 4º da lei. Fala o seguinte: nas aquisições ou contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta lei, será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado. Vamos para o parágrafo 1º. O termo de referência simplificado ou projeto básico simplificado referidos no caput deste artigo conterá, são vários incisos, eu vou aqui o que interessa pra gente. Estimativa de preços obtida por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros: portal de compras do governo federal, pesquisa publicada em especializada, ou seja, a exigibilidade de apresentação de cotação de parâmetros de preço consta na própria lei, Moisés, e não o contrário. Então, eu tenho que dizer que Ghiaroni, no mínimo, para não falar que ele mentiu, ele desconhece. Ele não conhecia eu a acho lei. Que ele não teve, eu acredito que ele não teve uma boa assessoria. Jurídica. Isso. Não jurídica agora, eu digo assessoria lá. Não, eu falo a época. Na época. Assessoria jurídica, não me refiro agora. Assessoria jurídica, a época dos fatos. Isso. Em 2020, a época em que as contratações ocorreram. E a Secretaria de Saúde possui um assessor jurídico. Ele deveria estar preparado. Não vou criticar o colega, porque eu não sei o que aconteceu. Mas essa assessoria deveria munir o então secretário de todo o cabedal jurídico, para que ele não incorresse em qualquer ilegalidade. E aí, Gil e Rômulo, ele continua dizendo que apenas em junho de 2020 tomou conhecimento pela imprensa que existia uma empresa, a Healthcore, é assim, tá? Tô falando certo, Rômulo? Healthcare. Repita. Healthcare. 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 Healthcare.
que apresentou cotação de preço em processo de dispensa de licitação e que já estaria baixada junto à Receita Federal, que a Secretaria de Saúde não dispunha do setor de compras e setor de licitação próprios, já que as demandas da Secretaria de Saúde eram encaminhadas para tais setores da Prefeitura Municipal, onde eram tratadas todas as demandas, que as cotações de preços eram procedidas pelo SCI, Sistema de Combate a Incidentes... Cadê, rapaz, que eu me perdi de novo? Sistema de Combates a Incidentes do Comitê da Covid em Paulo Afonso, composto de 3 pessoas, a saber, Ozenilde e outras 2 pessoas que não se recordam no momento. Do nome delas. Exato. Que as cotações de preços eram encaminhadas, para um controlador interno, ou seja, um servidor da controladoria, a fim de analisar a regularidade e dar andamento, mas, no entanto, os processos ficavam parados, pois nunca encontrava o servidor no seu setor, e a Secretaria de Saúde precisava que os processos andassem. E aqui eu dou uma pausa. Aqui ele está reclamando quando existe uma dispensa. Se eu tiver errado, por favor, me corrija. Eu dou uma pausa aqui para a gente poder explicar. Dale. Quando existe uma compra, essa compra ela passa por uma análise junto à procuradoria. Certo. E aí tem vários controladores internos. Isso. Tô errado, Romulo? Isso, a procuradoria vai avaliar a licitude, se todas as regras. E aí, estão sendo segundo cumpridas. ele procurava um servidor, certo? Para dar celeridade a essas compras. Mas, segundo ele nunca encontrava esse servidor. Por outro lado, eu apurei que a controladoria nunca parou durante a pandemia. Oi. Tem checklist com a assinatura dos controladores, muitos deles saindo às 9 horas da noite. Olha aí. Então é algo que precisa ser esclarecido. Isso. Como o secretário nunca encontrava esse servidor, se os servidores na época da pandemia sempre estavam trabalhando lá? Então precisa ser explicado isso aí. Certo? Porque, ou seja, eu não tenho muito conhecimento dessa área, mas se eu tiver errado, por favor, me corrija. Quando o processo chega lá, os servidores eles fazem um checklist. Tá legal, é ilegal, pode, não pode. Tem todo aquele rito que precisa ser seguido. Isso. Pra ver se há uma ilegalidade ou não naquele processo. Tô errado, doutor Romulo? Isso. Certíssimo, Moisés. Tô certo? E a procuradoria emite um parecer E aí, atestando a plena legalidade. e aí do uma coisa procedimento. que me chama a atenção é o seguinte. Eu sou um cara que estudo muito. Então, quando eu li esse aqui, eu fui estudar como que funcionava uma procuradoria. E todo o processo, quando chega, sempre tem os recebidos e os procuradores internos, eles fazem um checklist. Pelo menos foi o que eu estudei, tá, gente? Por favor. Se eu tiver errado, alguém que trabalha na prefeitura, me corrige aqui, por favor. Eles fazem um checklist, certo? De cada processo. E eles passam a faz o checklist, assina os documentos, certo? Com horários e tudo mais, ok? Mas na época da pandemia eu lembro que alguns setores, eles estavam funcionando Normalmente. em horários estendidos por conta justamente, Gil Leal, do fluxo da pandemia, ok? Então só uma pausa aqui para explicar isso aí, viu, Romulo? Se eu tiver errado, por favor, me corrija. Corretíssimo, Moisés. Cara, é funcionário da prefeitura e o secretário tá dizendo que ele não estava lá. Ele estava aonde nessa sexta-feira? Mas aí é aquele negócio. Se ele tiver checklist e constar assinatura no dia que ele disse que não tava. Entendeu? Muito bem. Bom, pelo menos, por favor, alguém, se alguém Não, você trabalha. tá certo, rapaz, se alguém trabalha na prefeitura, me corrija. Se ele está dizendo que ele não estava tal dia, então tem E se tem a assinatura do servidor que ele tá lá, Tá lá, e aí agora? Polícia Não é? Federal vai olhar isso.
E que as cotações de preços eram encaminhadas para o controlador, já falei isso aqui. E aí ele diz o seguinte, que a Secretaria de Saúde precisava que os processos andassem. Que desconhece totalmente quando afirmado pela servidora Fabiane Almeida Oliveira. Epa, repita. Fabiane Almeida de Oliveira. Isso. Fabiane Almeida Oliveira. Não Isso. tem de Oliveira não, tá, gente? Oliveira. Por favor. É Oliveira. A gente tem aquela mania, né, de sempre colocar o de, mas não tem de não, tá? Fabiane Almeida Oliveira, certo? Que ele diz que desconhece totalmente quando afirmado pela servidora Fabiane Almeida Oliveira, quando afirma que o próprio Felipe apresentava 3 cotações dos preços de dispensa de licitação, que também não é verdade que o declarante, ou seja, que Guiarone tenha, abre aspas, dado poderes para Felipe Monteiro para fazer as estimativas e cotações de preços, fecha aspas. E aqui eu dou uma pausa. O delegado perguntou o seguinte: Guiarone, tem uma investigação interna, certo? Junto à Secretaria de Saúde, certo? E uma servidora afirma, a servidora Fabiane Almeida Oliveira, ela afirma que o Felipe Monteiro, certo? Apresentava 3 cotações de processo de dispensa de licitação e ela afirma que Guiarone tinha dado poderes para Felipe fazer as estimativas de cotação. Isso aqui não é eu que estou dizendo, pelo amor de Deus. Isso aqui tá aqui, ó. Polícia Federal, brasão bonitão aqui, ó. Depoimento do ex-secretário de Saúde. Não é eu que tô dizendo. Claro. Então... Você já foi secretário de saúde? Não. Então pronto, não é você que tá vendo. Diga aí o que é que ele tá dizendo. Que ele não sabia era de nada. Quando afirma que o próprio Felipe apresentava 3 cotações de preços de dispensa de licitação, que também não é verdade que a declarante tinha dado a Felipe Monteiro as estimativas de cotação de preço, conforme afirmou a servidora Flaviane Cavalcante Lima. Aqui já tem outra pessoa. É muita gente. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Uma servidora foi a Fabiane Almeida Oliveira. Isso. Ela disse que o secretário deu supostamente poderes a Felipe para fazer essa cotação. Isso. Que é alvo da investigação da Polícia Federal. E aí o delegado perguntou também, certo? Que a servidora Flávia Cavalcante Lima... Repita. Flávia Cavalcante Lima, em sindicância administrativa da Prefeitura de Paulo Afonso, afirmou o mesmo. Que esses processos de contratação das empresas declarante delegou a subsecretária Ozenilde. Isso. Ou seja, era da responsabilidade, segundo o Guiarone, por favor, Rômulo me corrija, era da responsabilidade da subsecretária Ozenilde, isso. Tudo isso. Muito bem. Tô errado, Rômulo? Tá exatamente. Você tá certo. É aquele negócio, meu amigo, quando aperta a arapuca, quando a corda enrola, aí, meu irmão. Fui eu não. Isso é só vamos continuar. Isso é só o começo. Antes da gente comentar, vamos continuar. Dale. E aí ele segue dizendo o seguinte, que era a subsecretária, ou seja, era a declarante, certo? Que o Guiarone delegou a subsecretária Ozenilde e ela encaminhava ao setor de compras ou setor de licitação. E aí ele diz, Guiarone diz, que nunca deu poderes a Felipe Monteiro para fazer as estimativas e cotações de preços nos processos de dispensa. E aí ele diz o seguinte, que apenas em uma única oportunidade
solicitou a Felipe para verificar uma empresa que pudesse fornecer respiradores ao município Epa! e Repita! comunicar a Ozenilde. Repito, Ele soltou no final que chegou a conversar com esse cara. Inicialmente, Ele conversava com o Felipe. ele falou que essa relação Isso. com esse empresário Felipe se dava através da subsecretária Isso. e através do genro do prefeito, o transprefeito, calma, homem, pelo Calma, amor de Deus, calma. não, calma. Bora, vá. o mestre Porque, dos magos do calma, inferno. A gente tá num programa estilo Globo News, O coisa um ruim. padrão tão bom aqui, O rapaz. coisa ruim. A nossa audiência tá eu tô vendo aqui, ó. A audiência Isso é só tá o começo. Eu falei o nome E do aí coisa ele- ruim, já aí- vi uma nuvem negra ali na frente. Aí ele diz o seguinte, que esses processos, perdão, eu já vou voltar aqui, que apenas em uma única oportunidade solicitou ao Felipe para verificar uma empresa que pudesse fornecer respiradores. Dá uma Quem- olhadinha aí, Felipe. Dá uma olhadinha Quem aí pra lembra mim, vá. aqui da denúncia que o Mário Galinho fez lá em 2020? Opa! Eu me Na lembro. época que ele era vereador. Me lembro. Que muita gente disse que o Mário Galinho invadiu a UPA, que na época estava Olha. construindo ainda. Era. Você lembra? E Eu tava ele lá. foi... Você Eu tava lembra? lá, Você eu me tava? lembro. E Tá. preciso esclarecer, fazer a ressalva. E ele foi injustiçado pelo Poder Judiciário. Um juiz que foi afastado, que foi preso, proferiu uma decisão que eu considero absolutamente E- injusta. e aí- Ele, como qualquer cidadão pode ter acesso, e ele como vereador que era na época, muito mais, como fiscal do povo, como parlamentar, poderia sim ter acesso. Ele não invadiu absolutamente nada, estava fazendo o seu trabalho, o seu muro de parlamentar. E aí, dessa suposta invasão, que não houve invasão, era fiscalização, Exatamente. descobriu-se que os respiradores eram usados. Era, velho, eu me lembro. Você se lembra? Me lembro. Denúncia de Mário Galinho na época. Tava na partida do bicho, fazia e ele não pegava. Pegava. O regulador não pegava, não. E aí Eu ele botava diz o até a seguinte, música. que Eu botava apenas uma única oportunidade solicitou ao Felipe para verificar uma empresa que pudesse Foi só uma fornecer vezinha, foi só uma vezinha. Só uma vezinha. fornecer respiradores ao município e comunicar a Ozenilde. Isso. E aí ele diz o seguinte, e aí o ex-secretário Guiarone, ele diz o seguinte, que ele coloca à disposição seus sigilos bancários Oi. telemáticos, ou seja, ele está abrindo todo o seu sigilo telemático. Oi. Ele está abrindo todo o seu sigilo bancário, Rômulo. Olha aí. Ele está dizendo o seguinte, eu não devo nada. Podem fazer uma devassa quer na minha ver- vida quer ver o meu financeira, WhatsApp? fiscal. Há 4 anos atrás, 5 anos, pode quebrar. Isso. Ele Quebra ele o disse- sigilo. Pronto, Ele disse, aqui no depoimento, Isso. que coloca à disposição o seu sigilo bancário e telemático. E ele diz o seguinte, que o declarante, ou seja, Guiarone, foi chamado em uma única oportunidade para falar sobre os fatos investigados em sindicância na prefeitura de Paulo Afonso, quando afirmou que quem forneceu o telefone de Felipe teria sido Luiz Humberto. Repita. Que o declarante foi chamado em uma única oportunidade para falar. Vou repetir de novo, posso? Ai. Dale. Que o declarante foi chamado em uma única oportunidade para falar sobre os fatos investigados em sindicância na prefeitura de Paulo Afonso, quando afirmou que quem forneceu o telefone de Felipe teria sido O transprefeito. Luiz Humberto. E aí, finaliza o seguinte, Gil. Nada mais havendo, este termo de declaração foi lido e achado conforme assinado físico, a assinatura física do inquérito foi dispensada na forma do artigo 3, parágrafo único da portaria 330 da Polícia Federal, 16 de março de 2020. Quem dever, Que pague. que pague.